Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Espera só mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Beleza. Galera, é o seguinte, ó. Inicialmente, né, tudo bem com vocês e tal. A gente hoje vai continuar falando sobre África, né? Obviamente, a gente não vai terminar, tá? Porque a África é um continente que tem bastante coisa para falar, de vários aspectos naturais, humanos, econômicos e tal. Mas, antes da gente começar, galera, acho que só para trazer algumas coisitas importantes aí para vocês. Vocês viram, né, que o Chile, ele aprovou uma reforma constitucional. Isso é uma coisa bem importante, né? Ao mesmo tempo, a gente teve aqui no Brasil o líder do governo brasileiro, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, falando, galera, que a gente também tem que fazer uma reforma constitucional no Brasil, porque a nossa Constituição dá muitos direitos, né? Essa coisa de dar muito direito não é legal, tá? Segundo o nosso governo, segundo o líder do nosso governo, tá? Mas, enfim, isso é um papo para outra hora. Na questão chilena, galera, o que acontece? A Constituição do Chile, ela é uma Constituição que foi feita lá durante a época do Augusto Pinochet, tá? O Pinochet, que ele ascendeu ao poder em 1973, tirando Salvador Allende, que era um governo mais progressista, de esquerda e tal, e instalou uma ditadura apoiada pelos americanos, apoiada também por vários setores conservadores da sociedade, inclusive a igreja, tá? Mas, enfim, o que vai acontecer, galera? Foi uma Constituição que, digamos assim, ela relegava ao Estado não um papel importante, mas um papel secundário, e a iniciativa privada um papel mais relevante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, você pega educação, transporte, saúde, segurança, papapá. Isso tudo, segundo a nossa Constituição, é um direito, ou seja, o Estado tem que dar para a população. Claro, recolhe os impostos, né, e dá para a população em seguida, claro, tá? No Chile, não. No Chile, todos esses benefícios sociais, eles são tratados como mercadoria. Se as pessoas têm dinheiro para pagar, galera, sem problemas, tá? Tipo, provavelmente e muito possivelmente é até melhor, né, que os serviços que são prestados aqui no Brasil. Só que o fato é, galera, que quando você aumenta essa desigualdade, ao aumento do número de pobres no Chile, grande parte da população que vê como mercadoria esses benefícios sociais não vão ter acesso a esses benefícios. E isso vai causar, galera, vai culminar em uma série de revoluções aí que aconteceram principalmente nos últimos dias, né? Na verdade, no último ano também. Começou em 2019 e culminou agora. Então, essa mudança constitucional, ela tem dois motivos principais. A necessidade de uma nova Constituição. Primeiro, se livrar de uma Constituição que veio da época do Pinochet. Convenhamos, o Brasil mesmo, hein? O Brasil, quando saiu da ditadura militar, 1985, a gente convocou uma constituinte. Essa constituinte promulgou, né, fez uma Constituição em 1988. É natural que quando você sai de um regime muito autoritário, que você procure mudar as leis do seu país.
No Chile, não passou por esse processo. Saiu o Pinochet, né? Foi através de um plebiscito em 88, em 90 ele acabou saindo, e a Constituição continua a mesma. Na verdade, com um ou outros retoques que tiravam um pouco de autoritarismo. Mas é necessário você fazer uma nova carta, né? E olha que interessante, galera, a nova carta que vai ser criada, ela promete não, vai cumprir, tá? Uma participação popular muito maior. Os constituintes não serão políticos, vão ser pessoas da sociedade civil mesmo. 50% homens, 50% mulheres. Claro, galera, a sociedade dessa maneira, nada mais natural. As mulheres, em geral, são subrepresentadas na política, então o Chile garantiu que 50% homens e 50% mulheres. Além de tudo, vai ter cota de participação para negros e povos indígenas, galera, povos locais, povos nativos, que também sempre tiveram sua voz calada na tentativa de construção de uma sociedade adequada. Então, se eu não me engano, ou é 172 ou 174 constituintes que vão ser eleitos até abril do ano que vem para a formulação de uma nova carta. E para cada emenda da Constituição ser aprovada, 2/3 dos constituintes eles têm que ser favoráveis àquele novo termo, né? Aquela nova frasezinha, aquela nova lei que está sendo colocada na Constituição. Tá? Professor, mas o Chile não é o país de maior IDH da América do Sul? Na frente da Argentina, Uruguai, Brasilzão, na frente, tá? Se os caras estão também, por que eles querem uma nova Constituição? De novo, né, galera? Pensa o seguinte, a votação não foi uma votação apertada, não foi assim, nossa, 52% quis, 48% não quis. Foi uma votação no qual 78% da população quis fazer uma nova Constituição. Convenhamos, se 78% quer uma nova Constituição, é porque a coisa não está muito boa, tá? Então, essa nova Constituição, muito possivelmente, vai exigir um papel mais ativo do Estado na formulação dos benefícios sociais, tá? Principalmente para a população mais marginalizada. E outro ponto que é muito importante é a questão da aposentadoria. A gente sabe, galera, que a Previdência no Chile, ela foi feita não pelo regime nosso, né, que é o regime meio de pirâmide, tipo, nós trabalhadores agora pagamos aposentados de agora e nós, aposentados do futuro, para quem nos pagará, quem nos salvará, vai ser os trabalhadores da época. É o regime no qual o aposentado contribui para a sua própria aposentadoria. E sem auxílio do Estado, que media isso, acaba sendo iniciativa privada. Só que muitos dos idosos no Chile, eles não tiveram, ou foram mão de obra informal, ou recebiam muito pouco, e por consequência, contribuíam muito pouco também. Então, tem vários idosos no Chile que recebem 1/3 de um salário mínimo. Imagina, o cara sozinho, o custo de vida extremamente elevado, porque lá praticamente tudo é tratado como mercadoria, tudo iniciativa privada, e ao mesmo tempo o cara tem que se virar com 1/3 do salário mínimo. Óbvio que não vai dar, tá? Então tem muitos idosos, inclusive o Chile é o país onde os idosos mais se matam no mundo, tá? Também por conta da questão previdenciária. Então, assim, algumas reformulações vão ter que ser feitas. Qual que é o medo, galera? Qual que é o medo? Que a gente saia de um extremo e vá para o outro extremo, percebe? O Chile, obviamente, galera, eu falei para vocês, né? Poxa, o Chile é o maior IDH da América Latina, da América do Sul, né? Então, algo deu certo no país, beleza? Essa tentativa de atração dos investimentos estrangeiros, essa pauta mais liberal, menos burocrática, fez com que o Chile, que também não é nada daquilo, né? Não tem uma população tão grande, não tem grandes recursos naturais, nem nada, conseguisse crescer baseado em investimentos estrangeiros. Não pode desprezar tudo que foi feito. Tem sim que promover essa política menos burocratizada, atrair iniciativa privada que gera valor para o país, só que ao mesmo tempo ter um Estado que garanta o mínimo de benefício social para a população marginalizada, beleza? Então, se vier uma nova Constituição muito intervencionista, muito o Estado tomando conta de tudo, penso eu também que seria o extremo oposto, né? Uma coisa que não daria certo. A tentativa de casar os dois, acho que é a melhor solução para o Chile. Professor, isso vai ser feito? Não sei, a gente tem que ver como que vai ser feita a Constituição, né? Não saiu a Constituição. Tudo que eu falar, eu vou estar especulando com vocês. Ó, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser dessa maneira. A gente tem que ver como que vai ser o futuro da Constituição chilena. Beleza? Fala aí, David. Professor, se eu não me engano, esses movimentos no Chile começaram no ano passado, né? Tipo, novembro e tal.
por que demorou, tipo, mais ou menos um ano para acontecer, tipo, algo assim desse tipo, de decidirem, sabe? É, e também teve o depoimento lá do... É que eu esqueci o nome, Pinheira, né? Eu não sei o nome A do Sebastião atual. Pinheira. É, Isso aí. ele mesmo. Aí ele, tipo, deu um discurso como se o que aconteceu foi uma coisa boa, mas, tipo, por ter durado um ano, na minha cabeça teve resistência do governo para tal coisa, então por que que demorou tanto assim? Então, boa, né? Ó, começou, aliás, ó, dica, galera, quando vocês forem presidentes, governadores, prefeitos, nunca mexam no preço da passagem de alguma coisa, hein? Tá? Mexe no preço da passagem, dá problema. 2013, no Chile foi a mesma coisa, David. O que aconteceu no Chile à época é que já existia uma... então, não bom, galera, não bom, tá? Já existia uma insatisfação social gigantesca no Chile, e aí não é só pelos 20 centavos, é mais ou menos a mesma ideia. Aumentou o preço da passagem do ônibus, a população ficou insatisfeita, poxa, mais uma coisa cara, mais, enfim, e começaram os protestos. Então, já tinha sido decidido, David, no ano passado, algumas propostas. Por exemplo, no Chile, se reduziu 50%, e não é qualquer coisa, 50% do salário de todos os representantes políticos. Deputado estadual, deputado federal, presidente, todos eles tiveram o salário reduzido em 50%, com uma amostra de que eles queriam tipo, acabar com essa diferença social. Falar, ó, nossos representantes aqui do poder político, a gente está ouvindo a opinião de vocês. Os protestos, muito possivelmente, David, iam continuar a favor de uma Constituição, de uma nova Constituição, se não tivesse sido decidido, porque o governo falou, então beleza, a gente vai preparar um novo plebiscito, a gente vai preparar para ver como vai ser feito, e já tinha definido uma data, e essa data seria essa semana, né? Então já tinha sido decidido. E também tem a questão do coronavírus, David. O coronavírus, ele acabou mitigando um monte de manifestação social. Até em Hong Kong, que a galera estava reclamando toda semana, o coronavírus acabou tirando, né? Acabou reduzindo as manifestações. Então era porque a população meio que já tinha conseguido exatamente o que ela queria e por conta do coronavírus, David. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver, galera, o que mais de bom, assim, de importante? Acho que só. Então, mais assim, relevante é isso. Tá? Startup. Ah, eu vi, né, Felipe? Porque as startups, elas tiveram um crescimento, um recorde, né, em 2020, tá? As pessoas estão tentando olhar isso para um lado positivo. Startup é um nome bonitinho para microempresa. Então, se eu, por exemplo, eu abro uma pequena empresa, por exemplo, que eu tenho, sei lá, eu estou desempregado, que é o caso que aconteceu no Brasil. Não é que, nossa, como o Brasil está revolucionando, é a liderança das startups, então eu preciso, sei lá, eu estou desempregado, e aí eu quero abrir... Vou falar também, David. Preciso abrir uma coisa para eu conseguir me virar, e eu abro uma empresa digital, por exemplo, uma empresa que vai vender infoprodutos, essas coisas. Eu chamo isso de uma startup. Então, é como se fosse um pequeno negócio, um pequeno empreendimento no mundo virtual. Tá bom? E o Brasil liderou, né? É o recorde de startups em 2020 já. Penso eu que não pelos motivos corretos, né? Mas sim porque a população desesperada está tentando tirar o sustento de algum lugar. Tá bom? O David perguntando, né? De Nagorno-Karabakh, eles anunciaram o segundo cessar-fogo. Isso foi ontem, tá? O Azerbaijão e a Armênia já tinham anunciado o primeiro cessar-fogo, só que o Azerbaijão acabou desrespeitando o acordo, e ontem foi anunciado mais um cessar-fogo, anunciando que dessa vez Azerbaijão e a Armênia vão respeitar. Por enquanto, não tivemos novos ataques, né? Mas, enfim, teoricamente, Nagorno-Karabakh vai se manter como uma região independente e Azerbaijão e Armênia não vão mais atacar aquele território. Se efetivamente isso vai acontecer, David, a gente vai ter que esperar os próximos dias. Tá bom? Beleza? Então lá, gente, ó, seguinte. Na aula passada, então, né, que a gente falava sobre África, eu mostrei para vocês quais eram os pontos mais importantes da África. Falei do Estreito de Gibraltar, do Golfo da Guiné, do Cabo da Boa Esperança, também conhecido como Cabo das Tormentas, do Chifre Africano, do Maghreb, tá? Que são pontos que, geralmente, o vestibular ele acaba cobrando de vocês e exigindo que vocês conheçam. Mais ou menos que nem na Europa. Lembra que, antes de começar a aula de Europa, eu falei, gente, ó, tem alguns pontos que vocês têm que saber.
Península da Escandinávia, Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica, região dos Balcãs, que é a Península Balcânica, a região Báltica, que é a região de Lituânia, Letônia, Estônia, etc. Então, tem alguns nomezinhos que vocês têm que conhecer. Em África, a mesma coisa, por isso que eu apresentei para vocês, tá? Partindo, então, já para os aspectos naturais, a gente vai ter que fazer a sequência de sempre, né? Relevo, clima, vegetação e hidrografia, tá? Só que dessa vez eu vou misturar um pouco hidrografia com relevo, que acho que é mais fácil nesse caso. Vamos fazer de novo aqui o nosso mapinha esquemático de África, tá? Primeiro, do ponto de vista de relevo, galera. O relevo. Lembrando que quando eu falo para vocês relevo, estou me referindo às formas. O formato que a superfície terrestre apresenta. Temos dobramentos modernos na África? Sim. Temos um dobramento moderno aqui. O dobramento moderno aqui. E temos um conjunto de dobramentos modernos aqui, galera. Conhecido como o Rift Valley. E aqui conhecido como a cadeia do Atlas. Então, nós temos dois conjuntos de dobramentos modernos na África. O Rift Valley e a cadeia do Atlas. Aqui no norte da África, galera, de verdade, eu até entendo, né? Porque se a gente virar aqui ó, o nosso mapinha, para observar aqui a região, ó, percebam, quando a gente estudou a Europa, eu falei, gente, ó, o sul da Europa, ele é dominado por dobramentos modernos. A gente tem os Pirineus, os Alpes, os Apeninos, os Cárpatos, tudo nessa região sul, por quê? Porque tem uma placa tectônica bem aqui no meio, ó. Uma placa tectônica que separa o continente europeu do continente africano. Então, se tem dobramento moderno no sul da Europa, porque é uma área de contato de placa tectônica, nada mais natural do que ter dobramento moderno também no norte da África. Essa regiãozinha, a presença de dobramentos modernos, a cadeia do Atlas. Ok? Mas nós também temos aqui, aliás, vou até virar para vocês de novo, perdão. Também temos aqui, ó, a presença de dobramentos modernos nessa região. O Sudão do Sul, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi, tá? Todos esses países aqui, eles são atravessados, galera, por grandes dobramentos modernos. Aliás, vamos ver quem manja aí, hein? É pergunta estilo perguntados, assim. Qual é o maior dobramento moderno da África? Tanana. Qual o ponto mais alto do continente africano? Qual será que é, hein? Eu não sei. Vou colocar aqui para vocês, ó. O famosíssimo. Deixa eu ver se alguém respondeu. Não. Tá. É o famosíssimo Kilimanjaro. O famosíssimo Kilimanjaro, tá? Um grande dobramento moderno ali, presente no continente africano. Professor, aqui eu até entendo, então, que seja dobramento moderno. Mas na África, a gente tem área de contato de placa tectônica aqui. Mais que isso, galera, não é que tem uma área de contato de placa tectônica. Aqui está se formando o que a gente vai chamar de falha tectônica. Talvez vocês tenham aprendido com o Júlio, galera, quando ele falou de... talvez faça um tempinho, né? Mas ele falou, tenho certeza, hein? Quando ele falou de tipos de movimento de placa tectônica. Então, você pode ter um movimento convergente, que as placas se encontram, o movimento divergente, que as placas se separam, e o movimento transversal, ou movimento deslizante, transformante, que as placas ficam se atritando. Nessa região, o que está acontecendo, galera? A placa africana, por pressão do magma, ela está se rachando. E essa rachadura da placa está fazendo com que essa placa se separe e deslize ao mesmo tempo. O movimento que está acontecendo é tipo isso aqui, ó. Deslizando e separando, deslizando e separando. Calma aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando, então, que a gente tem
vindo aqui desde a Eritreia, passando pela África, uma rachadura de placa, e essa parte está vindo para cá e essa para cá. Sim. Isso quer dizer que daqui a alguns anos, Etiópia, Quênia, Somália, Tanzânia vão se separar do continente africano? Sim. Nossa, professor, que legal. Então, não vai ver não, tá? A não ser que você viva aí por milhões de anos, aí você pode ver, claro. Mas, assim, se você viver dentro da escala de tempo humana, dentro da escala de tempo que eu espero que a gente viva, né? A gente não vai ver esse processo acontecendo. Mas ele tá. O continente africano, hoje, ele está em processo de separação. Essa parte leste do continente está se separando. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha uma série de reflexos geológicos. Formação de dobramentos modernos, formações de vulcões, abalos sísmicos. Então, essa região, aliás, ó, esse nomezinho, galera, vocês já tinham que ficar esperto. Rift. O que quer dizer Rift? Rift é falha. Então, eu chamo Rift Valley. A falha do vale, digamos assim, tá? Que vem acontecendo aqui e causando um monte de dobramento moderno. Aliás, olha que interessante, galera. Olha o que acontece aqui. Nós temos a presença das montanhas aqui, né? O Rift Valley. Isso, nessa regiãozinha do Rift Valley, também é uma região que chove demais. A presença de grande quantidade de chuva. Essa chuva cai, vai armazenando no vale dessas montanhas, formando uma série de lagos tectônicos. Tá? A gente tem, galera, o lago Nyassa, o lago Tanganyika e o lago mais importante que vocês têm que conhecer, que é um lago formado aqui no Rift Valley. Um lago chamado de Lago Vitória. Então, por que esse lago aí é importante? Porque ele vai dar nascente, vai ser a nascente do segundo rio mais extenso do mundo. Só perde para o Amazonas, que é o famosíssimo Rio Nilo. Rio Nilo. Então, o Rio Nilo, galera, nasce aqui no Lago Vitória, passa por aqui, e deságua no Egito, formando, inclusive, um delta aqui no Egito, tá? Então, aqui a gente tem, galera, o famosíssimo Rio Nilo. Rio Nilo. Tudo bem até aí? Pergunta de perguntados de novo, hein? Estou cheio dos quizzes aí. Os quizzes. Qual rio brasileiro é conhecido como o Nilo brasileiro? Vocês sabem? Qual rio que é o Nilo brasileiro? Tem ele ali. Tem ele. Alguém sabe qual que é o Nilo brasileiro? Perfeito, Gi, mandou muito. O Rio São Francisco, exato, tá? Por que o Rio São Francisco ele é conhecido como o Nilo brasileiro? Porque tem algumas similaridades. Primeiro, galera, tanto o Rio São Francisco como o Rio Nilo, o Rio São Francisco não precisa copiar, tá? Eu vou fazer ele aqui só para a gente comparar. Aqui a gente tem o Brasilzão, esquemático. O Rio Nilo, aliás, o Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, numa regiãozinha conhecida como Serra da Canastra, e vai desaguar entre Alagoas e Sergipe. Quais são as similaridades entre esses dois rios? Primeiro, os dois rios, eles estão subindo. Tá subindo, né? Cuidado, hein, galera. O rio está subindo? Não existe rio que sobe, né? Pelo amor de Deus, tá? O rio, ele só desce, porque o rio, ele respeita uma lei bem importante, conhecida como lei da gravidade, tá? Não existe rio que suba o relevo. O rio, ele sempre desce o relevo. Pessoal, mas eu tô vendo, ele tá subindo. Ele não tá subindo. Ele tá indo pro norte. Concorda comigo? Ele está descendo para o norte, que é bem diferente de falar que ele tá subindo. Eu tô falando, galera, porque já apareceu questão assim, tipo de compare o Rio São Francisco com o Rio Nilo. O rio tá subindo. Não tá subindo, né? Ele tá descendo, só que ele tá descendo em direção... É verdade, Henrique.
É que eu tô doutrinando vocês, entendeu? Eu fico doutrinando vocês com esse globalismo, entendeu? Essa coisa de terra... Verdade. Então, ele está subindo para o norte, que são coisas diferentes. Outro ponto importante. Eu nem falei de clima com vocês, mas acho que vocês conhecem, né, galera? Sabem que aqui a gente tem o rio... Aliás, o rio não, perdão. O deserto do Saara. O rio Nilo. Ele atravessa o deserto do Saara e, mesmo assim, é um rio perene. O rio Nilo atravessa o deserto do Saara, deságua no Egito e, mesmo assim, é um rio perene, um rio que não seca, que não apresenta períodos de seca. O rio São Francisco é a mesma coisa. Ele atravessa o nosso pequeno deserto, entre aspas, que é, galera, a região do sertão nordestino, e, mesmo assim, é um rio perene, é um rio que não seca, é um rio que não tem períodos de seca. E os dois rios, eles são muito utilizados para praticamente tudo. O Rio São Francisco, você tem hidrelétrica, tem a hidrelétrica, por exemplo, de Três Marias, a hidrelétrica de Sobradinho, a hidrelétrica de Paulo Afonso, um monte de hidrelétrica no Rio São Francisco. É utilizado para abastecimento, para irrigação e para navegação. O Rio São Francisco é o rio mais multiuso que a gente tem no Brasil, tá? É o rio, assim, regionalmente falando, que tem a maior importância regional. O Rio Nilo também. O Rio Nilo é utilizado para fazer irrigação, o Rio Nilo é utilizado, galera, inclusive para hidrelétricas, a hidrelétrica de Assuã, enfim, existe uma série de hidrelétricas aqui no Rio Nilo, então o uso ele é muito intenso. Então os dois rios eles são muito parecidos. Eu diria para vocês, galera, que o São Francisco é como se fosse o irmão mais novo do Rio Nilo, vai? Tá? Porque ele tem hidrelétrica? Tem, mas não tantas como o Rio Nilo. Ele atravessa uma região seca? Sim, mas é uma região tão seca como o deserto do Saara. Então é como se fosse o irmãozinho mais novo, tá? Por isso que a gente considera o Rio São Francisco como o Nilo brasileiro. O Nilo brasileiro. Tá bom? Então deixa eu apagar aqui o meu Rio São Francisco. E tem um outro conjunto de bacias, galera, que é importante, que é o conjunto de rios, que está por aqui assim, ó, que é a chamada Bacia do Congo. Essa bacia do Congo, se eu tivesse que fazer uma espécie de similaridade também, eu falaria que agora a bacia do Congo é a irmã mais nova da bacia amazônica, porque as características são muito parecidas. Essa região na África é uma região de planície, é a planície do Congo. Essa bacia do Congo, ela atravessa uma região de planície. Pode ver? Abalos sísmicos. Abalos sísmicos, André. Tá bom? Então, essa bacia do Congo, ela nasce de uma região planinha e uma região que tem um clima equatorial. A gente vai discutir o clima da África logo menos, né? Uma região de clima equatorial. Então, é muito parecido com a bacia amazônica, as características. Tem bastante navegação, é uma bacia muito caudalosa, que tem muita quantidade de água, intenso uso para abastecimento ali da população, beleza? Então, são esses dois conjuntos de rios que são os mais importantes. A bacia do Congo, que é uma mini bacia amazônica, e o Rio Nilo, que é o irmão mais velho do Rio São Francisco. Beleza? De maneira geral, galera, do relevo, a gente pode falar que na África há o predomínio de planaltos antigos. Professor, eu já vi um professor de geografia que não era você falando isso em algum lugar do ano, né? O Júlio, galera, falou isso para vocês. Tenho certeza. Porque professor de geografia, a gente sabe que é tudo meio, né? Parece que faz um molde, assim, né? Quando chega na parte de Revolução Industrial, da segunda, passa o filme Tempos Modernos, né? Do Chaplin. Então a gente já sabe que o processo é meio parecido já. Tá? Tô brincando, mas mais ou menos. Aula de relevo do Brasil. Eu começo falando, o Brasil tem o predomínio de planaltos antigos. O arcabouço geológico, as rochas que formam a África e as rochas que formam o Brasil, elas são muito parecidas, galera. Nossa, professor, por quê? Porque estava junto, né? A gente não pode esquecer, galera, que antigamente
antes do Mesozoico principalmente, todos os continentes estavam unidos na Pangeia, ou seja, no supercontinente ali. Brasil e África é o mesmo arcabouço. Então, quando você pega, por exemplo, os fósseis, quando você pega fósseis na África, existem fósseis muito similares no Brasil. Quando você pega o tipo de rocha na África, existem tipos de rocha muito similares no Brasil. Quer ver um exemplo? Olha aí só. Aqui a gente tem o Brasilzão, né? São Paulo e Rio de Janeiro. A gente sabe, galera, que no Rio de Janeiro a gente tem a Bacia de Campos e em São Paulo a gente tem a Bacia de Santos. São grandes reservas de petróleo e gás natural. Se a gente for colar na África, aonde que fica isso? Angola. A Angola tem uma baita reserva de petróleo e uma baita reserva de gás natural. Óbvio que tem. Aliás, inclusive, a Angola tem o seu pré-sal, igualzinho o pré-sal brasileiro. Quem faz a exploração do pré-sal na Angola é a Braspetro. A Braspetro, que para quem não sabe, é a Petrobras quando atua em solo estrangeiro. Ao invés de chamar de Petrobras, chama de Braspetro, mas é a mesma coisa, tá? Ou seja, as similaridades elas são muito grandes. Por quê, galera? Porque o arcabouço geológico, tudo isso aqui estava unido, né, no supercontinente, a famosíssima Pangeia. Fala aí, Henrique. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Uma dúvida, tem algum motivo jurídico da Petrobras se chamar Braspetro ou não tem? Tipo... Então, na verdade, penso eu, tá? Eu confesso que eu não sei, eu vou estar especulando aqui com vocês. Mas quando você vai fazer exploração em outros locais, é importante que você crie um novo diretório, novas pessoas para comandar, senão ficar muito burocratizado num local só. Então, penso eu que para você, ao invés de você fazer tudo em cima da Petrobras, você criou uma subsidiária, que é uma empresa... porque a Braspetro hoje é uma empresa que tem, inclusive, capital aberto, tá? Só que para você fazer... quem tem o controle acionário, a maior parte das ações, é a Petrobras. Então, acho que é um jeito mais fácil deles conseguirem controlar, Henrique, tá? Para não deixar tudo em cima da Petrobras. Então, a parte estrangeira, a parte que faz exploração em outros países é a Braspetro e a parte nacional é a Petrobras. Mas penso que é só pela facilidade de conseguir distinguir, de conseguir colocar novos diretórios, novas pessoas para comandar. Tá bom? Beleza, valeu. Imagina. Fala aí, David. Essa Braspetro tem tipo, muita influência do governo, assim como a Petrobras, porque tipo, a Petrobras tem muitas ações do governo, né? Essa Braspetro também ou não é diferente? Tem. É a mesma coisa, porque pensa assim, David, ó, a Braspetro, ela é controlada pela Petrobras. A Petrobras é controlada pelo governo. Então, naturalmente, o governo que acaba controlando essas duas partes. Tá bom? Tá, beleza, justo. Beleza? Então, pessoal, predomínio de planaltos antigos. E esses planaltos antigos, assim como no Brasil, se a gente for pensar, galera, por exemplo, as regiões de Serra, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra dos Carajás, Serra do Navio, olha quantos planaltos antigos tem o Brasil. Lembrando que Serra é tudo região de planalto cristalino, planalto antigo. Isso permite a presença de um solo extremamente rico. Rico em quê? Minerais metálicos. A África é um continente riquíssimo em minerais metálicos. Tanto que tem aquela outra foto famosa que todo professor de geografia coloca em prova também. Que tem, tipo assim, ó, mostra uma parte do mundo. Aí mostra a América toda escavada e a África toda escavada e um monte de recurso mineral em cima de Europa e Estados Unidos. Muito possivelmente vocês já devem ter feito uma questão que tinha essa charge, tá? Por quê, galera? Porque a América e a África são dois continentes que têm muitos recursos minerais, justamente pela presença desses planaltos antigos. Talvez vocês se lembrem, talvez não, que é uma matéria meio chatinha, eu sei, das eras geológicas. Do Arqueano, do Proterozoico, do Fanerozoico, do Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, etc. Os recursos minerais metálicos, geralmente, eles só se formam em arcabouço do pré-cambriano, ou seja, de épocas muito antigas,
de pelo menos 2 bilhões e meio de anos atrás, tá? Lá do Proterozoico. Então, assim, a África e o Brasil, por ter esse arcabouço muito velho, muito antigo, favorece a presença desses minerais metálicos. Certo? Tira um print aí, galera, quem quiser, por favor. Você tem alguma dúvida até aí? Não? Tá. Então, eu vou apagar aqui, hein? Pegando agora o aspecto climático da África. A África, galera, a gente costuma falar que é como se fosse um continente espelhado. Como assim, professor? Um continente espelhado. Se eu desenhar para vocês, mais uma vez, a nossa queridíssima África, a África, ela vai ser atravessada mais ou menos por aqui, assim, ó, pelo 0 graus. Ele é um continente espelhado por quê? Porque tudo que acontece ao sul da linha do Equador acontece ao norte da linha do Equador. Os climas, estou falando. Aqui nós temos, por exemplo, um clima equatorial. Aqui nós temos um clima tropical. Aqui nós temos, já vou colocar para vocês, tá? Toda a referência. Um clima árido. Um clima árido. E aqui nós temos um clima mediterrâneo e mediterrâneo. O único que muda um pouquinho é mais ou menos por aqui que a gente tem um clima tropical de altitude. Relaxa que eu já vou colocar para vocês o significado dessas siglinhas aqui, tá? Então, para a gente conseguir, galera, decorar o clima da África, eu sempre brinco que é só você pensar em Matetã. Matetã. Mediterrâneo, árido. Tropical, equatorial, tropical, árido, mediterrâneo. Tudo que acontece ao norte, acontece ao sul. Se eu pensasse na África como um sanduíche, fiz aqui, né, ó, zão, fechasse isso aqui, a gente teria o mesmo clima para o norte, é o mesmo clima do sul. Beleza? Deixa eu colocar para vocês o significado aqui dessas siglas, ó. O M nada mais é do que o Mediterrâneo. Professor, você está maluco? Como assim tem clima mediterrâneo? Na África do Sul tem clima mediterrâneo? Tem clima mediterrâneo. Aliás, vocês lembram a característica do clima mediterrâneo? Eu sempre peço, galera, o clima é muito mais importante, não é que é um pouco, é muito mais importante o clima do Brasil do que o clima de qualquer país da geografia geral. Eu peço para vocês saberem 2 climas, quer dizer, é legal se soubessem mais, né? Mas, assim, obrigatório saber 2 climas da geografia geral. O clima de monções, porque despenca em prova o clima de monções, que a gente falou quando falou de Índia, China, papapá, e o clima mediterrâneo. São os 2 que eu peço para vocês saberem, por favor, tá? O clima mediterrâneo, ele tem uma característica bem própria, que ele é um clima que tem o verão quente e seco. E o inverno ameno e úmido. Só por que você pede para a gente saber esse clima? Eu peço para vocês saberem esse clima porque esse clima ele cai muito em prova graças às suas consequências.
inclusive as suas consequências, que apareceram fortemente esse ano. Sabe aonde, galera? Na Austrália. Vocês lembram que a Austrália teve uma queimada gigantesca no começo do ano? Começo não, né? Foi no primeiro trimestre, acho que foi em fevereiro, março. Não lembro exatamente, tá? Mas, enfim. Foi no primeiro semestre, com certeza. Por que favorece as queimadas naturais? Porque, galera, o clima mediterrâneo, na época que é muito quente, que é a época do verão, é um clima muito seco também. O clima mediterrâneo tem nos Estados Unidos, na região da Califórnia, teve queimada esse ano na Califórnia, clima mediterrâneo. No sul da Europa, clima mediterrâneo. Na Austrália, clima mediterrâneo. Ou seja, galera, o clima mediterrâneo, por ser muito quente e seco, ele favorece as queimadas naturais. Favorece as queimadas naturais. E lembrando também que clima mediterrâneo é bom para cultivo do quê? O que a gente planta geralmente em clima mediterrâneo? Vocês sabem? Uvas, não sei. Perfeito, David. Isso aí, ó. Viu? O David é o cachaceiro aqui tá tomando uns vinhos aí, ó. É. Então a gente tem hoje, pessoal, por exemplo, ó, claro que tem os vinhos que são mais tradicionais, né? O vinho italiano, o vinho francês, português e tal. Mas vinho sul-africano é uma baita referência, clima mediterrâneo. Vinho argelino, vinho marroquino, são todos vinhos bem importantes, galera, também por conta desse clima mediterrâneo. Então, todo local que tem clima mediterrâneo, Chile, Argentina, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Argélia, Marrocos, são todos vinhos que são uma referência no cenário internacional. Tá bom? Pode falar aí, David. Professor, sabendo a semelhança do continente africano com da América do Sul, principalmente, por que tipo, não se fala muito de clima mediterrâneo na América do Sul? Não tem, tipo, é que, sei lá, é bem semelhante, por que não se fala? Então, mas quer ver, David, ó, eles são semelhantes na formação geológica. Mas, ó, eu vou mostrar para você a diferença latitudinal que tem, ó. A África, ela está muito mais próxima da linha do Equador. A América do Sul, ela está muito mais distante da linha do Equador, tá vendo? Então, os dois, quando eles estavam unidos, aí sim eles eram muito próximos. Mas esses dois continentes, eles são parecidos do ponto de vista geológico, do ponto de vista de rocha, mas de clima não, tá? De clima não. Porque quando teve a separação, mudou a latitude, mudou a distância que cada ponto estava da linha do Equador. Então, professor, mas tipo, por exemplo, o clima mediterrâneo, pelo que eu vi no esqueminha da África, tipo, é mais no subtropical e tal, e tipo, na América do Sul também tem, mas, sei lá, não se fala de clima mediterrâneo. Então, até fala, David, ó, quando a gente fala de clima mediterrâneo aonde? No Chile e na Argentina. Chile e Argentina são dois países que têm clima mediterrâneo, tá? Geralmente o clima mediterrâneo, ele vai aparecer em regiões onde existe próximo, pelo menos, a passagem de algum tipo de corrente marítima fria. Isso também favorece o aparecimento do clima mediterrâneo. A gente tem aqui, ó, a passagem da corrente de Humboldt na costa oeste chilena, e aqui eu já vou mostrar para vocês, tem a corrente de Benguela na costa oeste africana, tá bom? Então, existe sim clima mediterrâneo no Chile, na Argentina e no continente africano. Nos dois tem. Tá, beleza, valeu, professor. Uhum. Calma aí. Ó. Então, clima mediterrâneo. Esse A é de clima árido, também conhecido como clima desértico. Nós temos dois desertos na África. Esse deserto aqui, que é o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara. Só como assim deserto quente? Tem outro deserto no mundo? Sim. Hoje eu estou cheio das perguntas de perguntados, né? Qual é o maior deserto do mundo? A Antártica. A Antártida é um deserto, só que é um deserto gelado. A gente define, cara, deserto não porque tem areia. A gente define deserto pelo índice de pluviosidade. A Antártida, por ser uma zona de alta pressão atmosférica, lembra, né? Os polos são zonas de alta pressão, chove muito pouco lá. Então é um deserto gelado, mas é um deserto. Beleza? O Saara, e aqui a gente vai ter um deserto conhecido como deserto do Kalahari, ou
deserto da Namíbia. Deserto do Kalahari ou deserto da Namíbia. Lembrando, galera, que para a formação de deserto, a gente tem que ter uma confluência de fatores. Os trópicos eles estão atravessando justamente essas regiões, ó, o 23 graus sul e o 23 graus norte. Isso já favorece o aparecimento de climas mais secos. Mas também existe a passagem de correntes marítimas nessa região. Nessa parte, galera, próxima aqui da costa oeste africana, a gente vai ter uma corrente chamada de corrente de Benguela, corrente marítima fria. E aqui existe a passagem de outra corrente marítima fria, chamada de corrente das Canárias, corrente marítima fria. Já nessa região, na costa leste, a gente também vai ter a passagem de uma corrente marítima, mas aqui uma corrente marítima quente, a corrente marítima das Agulhas, que é uma corrente marítima quente. E aí a gente sabe, né, galera? Eu já falei para vocês algumas vezes ao longo do curso que corrente marítima, tem muita gente que pensa de maneira errada, hein? Cuidado. Ah, professor, já sei, ó, na minha cabeça funciona assim, tanana, né? Quando passa uma corrente marítima quente, o clima fica mais quente. Quando passa uma corrente marítima fria, o clima fica mais frio. Nada a ver. Esquece isso, hein, galera? Pelo amor de Deus. Quando passa uma corrente marítima fria, o clima fica mais seco. O clima fica mais seco. E quando passa uma corrente marítima quente, o clima fica mais úmido. Essa porção da África é sensacional para a gente entender. Sensacional. Por exemplo, ó, eu vou até mostrar para vocês o nosso mapinha. Estou falando para vocês que aqui passa a corrente marítima de Benguela, ó, que é a corrente marítima fria. Isso vai favorecer o aparecimento do deserto do Kalahari nessa região. Por aqui passa a corrente marítima quente, a corrente das Agulhas. Isso vai favorecer um clima extremamente úmido e chuvoso. É sempre bom trazer algumas referências. Vou trazer duas referências, tá? Uma mais científica, a outra um pouco menos. Ano passado, vocês lembram, galera, que teve um baita ciclone em Moçambique, que fez até com que tivesse a volta de algumas doenças, tipo cólera, essas coisas. Inclusive caiu, acho que foi no vestibular da Unicamp, se eu não me engano, tá? Por quê? Porque esse mar ele é um mar muito quente. E mares quentes favorecem o aparecimento de zonas de baixa pressão. Ou seja, chove bastante aqui. Então aqui teve um movimento ciclonal, a passagem aqui de ventos bastante fortes em Moçambique. Essa é uma referência científica. Se você quiser uma referência menos científica, olha um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Lembra do King Julian? I like to move e tal? Galera, o King Julian vivia em Madagascar. Madagascar é uma ilha que é muito florestada. Por que é muito florestada, Madagascar? Porque existe também, né, por isso. Porque existe a passagem da corrente marítima quente das Agulhas. Tá bom? Seco, úmido. Olha a diferença que uma corrente marítima faz, hein? Questão assim, galera, de quilômetros. Aqui a gente vai ter um clima extremamente úmido e chuvoso, passagem da corrente das Agulhas. E aqui, um dos desertos mais secos do mundo, deserto do Kalahari. Fala aí, Henrique. Professor, não entendi qual a relação entre o reaparecimento da cólera e o ciclone, tipo, a formação do ciclone, qual a relação? Então, porque pensa assim, ó, deixa eu voltar aqui para mim. Um ciclone, Henrique, ele nada mais é do que um centro de baixa pressão. Um centro de baixa pressão. Ou seja, é um ar que está expandido.
tá? Isso é um ciclone. E para esse ar se expandir, você tem que esquentar esse ar. Então, geralmente, regiões quentes são favoráveis ao aparecimento de ciclones, furacões, tufões, todos esses movimentos atmosféricos que a gente conhece. Pensa, por exemplo, uma região que tem muitos furacões, os Estados Unidos. Quando que acontece o furacão lá? É no inverno ou no verão deles? No verão. É sempre no período de verão, tá? E, aliás, no finalzinho do verão. Porque é um movimento que você superaquece o oceano, aí aquele oceano superaquecido esquenta a atmosfera, formando um fenômeno atmosférico, né? Um ciclone, furacão, etc. Então, quando passa uma corrente marítima quente, isso favorece o aquecimento daquele ar, favorece o aquecimento daquela atmosfera. E aí tende a formar os ciclones. Ou mesmo chuvas, tá? Porque para formar chuva, tem que ter um mini ciclone. Então, toda vez que você pensar numa região chuvosa, pensa que é uma zona ciclonal. A gente pensa, Henrique, que, tipo, ciclone é só aquilo que passa na TV, né? Tal, destruição, beleza. Aquilo geralmente é um tornado, um furacão. Eu até fiz isso, acho que quando eu estava tirando dúvida, ou não lembro, tá? Que eu falei assim, gente, vou fazer um ciclone agora. Isso é um ciclone. O que é um ciclone? É um movimento de ascensão de ar em sentido cíclico, tá? Só que o ciclone ele pode ser mais intenso ou menos intenso. No caso que aconteceu em Moçambique, foi um ciclone extremamente intenso, que fez o surgimento de um dilúvio praticamente, né? Então, enchentes, leptospirose, cólera, um monte de doença, aí também por conta da falta de saneamento básico que existe ali no continente. Tá? Gi, eu não sei se Madagascar chegou a ser afetada pelo Covid, não sei mesmo. Não sei. Preciso pesquisar, não sei, Gi. Beleza? Então, ó, o clima árido, galera, geralmente ele vai aparecer porque ele vai estar numa região subtropical, mas a passagem de corrente fria, tá? Então, clima subtropical, mas corrente fria, beleza. Esse T, ele vai ser um T de tropical. E tropical, galera, a gente já conhece. Porque tropical, vocês já estudaram um monte em clima do Brasil. Aliás, eu falo sobre isso quando eu falo de geopolítica, Felipe. Porque eu vou falar um pouquinho sobre a relação... Claro que, com certeza, né? O Manu, ele tem muito mais capacidade para analisar um livro que cai na FUVEST, né? Que é o Mayombe, do que eu, tá? Mas eu inclusive, já preparei uma aula, né? Minha esposa é professora de português. Eu já tive que preparar uma aula já sobre a Mayombe, né? A obra, sobre o Pepe Tela um pouquinho. Acho que tem muitos pontos interessantes. A própria polifonia que existe no livro, né? Que são as várias tribos que existem na África. Eu não li todos os livros que tem que cai na FUVEST. Mas o Mayombe eu acho que é sensacional. Eu gosto bastante, tá? Acho bem legal. Eu vou fazer uma análise com vocês no finalzinho. Quando eu for acabar a África, eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva geográfica, tá? Na obra. Mas só para vocês saberem... Aqui vocês sabem mais do que eu, né? Visto que vocês já estão estudando. Mayombe nada mais é do que a floresta do Congo. A floresta do Congo, ela passa por aqui, ó, Camarões, República do Congo, Gabão, e ela vem até o norte de Angola. A parte do norte de Angola, que tem a floresta do Congo, que é a floresta amazônica da África, né? Eu falo, é irmão menor, tá? Da floresta amazônica, chama-se Mayombe. Mayombe. Então, é a floresta angolana, que é a floresta equatorial. Então, as características geográficas, elas são bem parecidas com as características geográficas da Amazônia. É uma floresta equatorial, que chove demais também, tá? Angola é bem a transição, né? É a transição entre o clima equatorial e o clima árido. Fala aí, David. Professor, eu sei que, tipo, tem um clima equatorial e tal, mas, tipo, tem perto as correntes frias, né? Sei lá, não é meio contraditório? Mas não chega. É que no meu desenho, David, às vezes eu exagero um pouco, tá? Mas ele não chega. Porque a gente tem que lembrar, ó, que o movimento das correntes, ele é mais ou menos assim, ó. Corrente marítima fria, passa pelo litoral, se esquenta, volta quente.
aí banha a costa leste dos continentes com uma corrente quente. Tanto que, por exemplo, aqui na costa leste do Brasil, a gente tem a passagem da corrente do Brasil. Dá para ver a Austrália aqui, né? Ó. Aqui a gente tem a corrente oeste australiana, que é uma corrente fria. Passa pela linha do Equador, se esquenta e volta quente, como corrente das agulhas. Então, apesar do meu desenho, parece, né? Parece que a corrente de Benguela chega no clima equatorial, talvez eu tenha exagerado um pouco, David. Talvez o desenho ficasse melhorzinho se eu fizesse assim, vai. Beleza? Ou seja, ele está desviando. E se a gente for pensar que aqui depois vai ter o Brasilzão, essa corrente vai passar pela linha do Equador, vai se esquentar e vai voltar quente, passando pelo litoral brasileiro, causando um monte de chuva no litoral, enfim, tudo que a gente conhece. Às vezes meus desenhos esquemáticos ficam meio esquemáticos demais, tá? Perdão aí. O clima tropical, como a gente já conhece, ele é um clima que é o contrário do Mediterrâneo. Então ele vai ter um verão quente e seco e o inverno, quente e úmido, desculpa, e o inverno ameno e seco. Pense no clima tropical como um clima que existe em São Paulo, por exemplo. A única diferença é que São Paulo é um clima tropical, só que está numa altitude maior, uma altitude mais elevada. Então, a gente chama de clima tropical de altitude. Mas a ideia é mais ou menos a mesma coisa, tá? A ideia é mais ou menos a mesma. Beleza? E, por fim, o E, que é o clima equatorial. Que a gente vai ter altas temperaturas e altas pluviosidades o ano inteiro. Altas temperaturas e alta pluviosidade o ano inteiro. Tudo bem, pessoal? Tá? E aqui é o tropical de altitude, que ele é bem parecido com o tropical, só que com a diferença, né, galera? Que geralmente as temperaturas elas são um pouco mais baixas pela presença dessa cadeia montanhosa, pela presença do Rift Valley. Certo? Pode falar, David. Professor, eu não sei se é viagem da minha parte ou tal, mas nessa parte onde tem essas cadeias montanhosas do Rift Valley, né? Por estar nessa parte do clima equatorial, por que tipo, não tem... Pode ser viagem, tá? Não tem um clima monsônico, tipo, nessa regiãozinha, sabe? Porque, tipo, o efeito Coriolis é no sentido anti-horário, então, teoricamente, levaria para o sentido do continente, sabe? Aí por que não teria? Mas como assim? Teria... Ó, porque pensa assim, David, ó, o clima monsônico... Vou até mostrar aqui, ó. O clima monsônico... Aí. O clima monsônico ele acontece, por exemplo, aqui no Sudeste Asiático. Ó. Por quê? Porque a gente tem uma grande porção de oceano do lado de uma grande porção continental, tá? Ignora um pouquinho a Indonésia, Malásia e tal. Mas uma grande porção de oceano e uma grande porção continental. Aqui o que a gente tem, David, não é isso, tá vendo? A gente vai ter aqui, você tá falando, tipo, dos lagos tectônicos jogarem água, tipo, jogarem umidade para cá, Não, é isso? não, do Oceano Índico. Do Oceano Índico, sabe? Entendi. Então, na verdade, acontece uma pequena monção, só que quando a gente fala dessas monções que acontecem naturalmente, a gente não vai chamar de monções, a gente vai chamar de ventalísio, né?
O vento alísio, ele é o vento que vai aqui das áreas subtropicais em direção aos 0 graus. Percebe, David, que não existe... Se a África, por exemplo, ó, acabasse aqui, se isso aqui fosse a África, por exemplo, e aqui tivesse um baita oceano, o Oceano Índico, aí teria clima de monções. Porque ia ter um grande corpo de água do lado de um grande corpo continental, que não é o caso. Tá bom? Então, para ter monções, tem que ter numa latitude bem específica, que é aqui tropical, e a área oceânica no clima equatorial, tem que ter essa diferença. Beleza? Que não é o caso da África. Beleza, beleza. Valeu, professor. Imagina. Tá vendo? A Gi pesquisou, em Madagascar foram apenas 158 casos confirmados e nenhuma morte. Então, o Alex deve estar vivo. O King Julia. o... Sei não. Então. Na verdade, eu confesso que talvez alguns de vocês até briguem comigo, tá? Mas eu acho... eu acho que Madagascar é um pouco supervalorizado, tá? Eu não acho Madagascar nada disso, assim. Nossa, que desenho, pá, não sei o que lá. Enfim. Já sei, podem me xingar e tal, mas é a verdade. Então, é a verdade. Então, ó, tira um print quem quiser. Vou apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Os pinguins de Madagascar é melhor, né? Melhor. Quando a gente pega, então, a vegetação do continente africano, é bem simples também, tá? Não tem grandes variações. A vegetação, a gente sempre tem que lembrar que ela é uma espécie de... reflexo do clima. Então, se eu fosse fazer, galera, uma espécie de comparação com vocês, aonde nós temos clima equatorial, a tendência do aparecimento daquela floresta latifoliada, uma floresta equatorial, uma floresta no estilo da Amazônia, tá? Aí também a Gi me xingou também, não. Ela gosta. A Vel. Então você tem, galera, ó, a floresta latifoliada, né? Que são as florestas no estilo floresta equatorial, que tem aquelas folhas largas, que recebem bastante luz do sol, tal, todo aquele papo, beleza? Inclusive, galera, Mayombe é uma floresta latifoliada, é uma floresta equatorial, tá? No clima tropical, nós temos o cerrado local. E o cerrado local, galera, acredito que vocês conheçam. Como é que a gente chama o cerrado africano? Vocês sabem? Perfeito, né? Eu vi a boca do David se mexendo aí, ó. A savana, galera. Savana. Aliás, para falar a verdade, não é que a savana é o cerrado brasileiro. E sim que o cerrado... Não, calma, eu confundi, né? Mas vocês entenderam. O cerrado é a savana brasileira. O tipo de vegetação igual do cerrado é uma vegetação que a gente chama de savana. E existe savana não só na África, né? Tem savanização que acontece na Europa e tem também no Brasil. A savana brasileira é o cerrado. Nós temos aqui, além do clima equatorial tropical, o clima árido. O clima árido. A vegetação que a gente vai ter ou ausente ou
uma outra xerófita ou os oásis. Calma aí, professor. Você tá me falando, então, que existe... Sabe aquela coisa meio de desenho, assim? Que o cara vê uma miragem, assim, aí, de repente, tá aquele lago, com aquele coqueiro no meio do deserto. Eu lembro, tipo, o desenho do Pato Donald, né? Sempre tive essas coisas assim, tá? Pode existir aquilo? Por incrível que pareça, galera, pode. Existem oásis. Professor, mas como que vai se formar um oásis, uma região de lago, coqueirinho, essas coisas, no meio de um deserto? Sabe como? Atinge o lençol freático. Quando eu falo para vocês que é deserto, quer dizer que não está chovendo em cima da superfície. Mas muitas vezes a riqueza hidrográfica que tem embaixo é muito grande. As próprias variações de relevo podem fazer com que determinada região atinja um lençol freático e aquele lençol freático começa a sair aquela água e formar aquele oásis. Mas acontece que nem desenho mesmo? Tipo, você está andando, aí você vê assim um lago e quando você chega lá é só areia? Vocês sabiam que existe miragem de fato, né? É que não é que nem desenho, claro. Mas o solo, a areia, ela fica tão quente que ela acaba esquentando o ar que está em cima dela. E o ar quente, ele fica todo distorcido. E às vezes a pessoa passando mal, muito calor, muita sede, pode acabar tendo algumas alucinações, confundindo aquele ar aquecido todo estremecido. É parecido, galera, sei lá, quando você está cozinhando, professor, nunca cozinhei na vida. Tem que começar, hein? Quando você está cozinhando, pode observar que geralmente em cima da panela, fica observando assim, ó, o ar ele fica todo tremidinho, assim, ó, ele fica todo distorcendo a sua visão. Só que imagina que no deserto isso é uma coisa gigantesca, né? Aquele ar super aquecido. Isso pode fazer com que as pessoas acabem se confundindo e ter o fenômeno aí da miragem. Beleza? Nas regiões entre o clima tropical e o clima árido, a gente tem uma transição que é o semiárido, claro. E no semiárido, geralmente a gente vai ter a formação das estepes. O que são as estepes, professor? As estepes são formações que parecem os campos. É similar aos campos. Tá? As estepes e pradarias são similares aos campos. E no clima mediterrâneo, a gente tem o aparecimento dessa vegetação, que assim como o clima mediterrâneo, eu recomendo bastante, cara, que vocês aprendam maquis e garrigues. Dessa aula, eu vou precisar mostrar para vocês um conjunto de imagens depois, tá? E eu vou mostrar para vocês como que é a floresta equatorial, como que é uma savana, tal, beleza. Não precisa copiar isso aqui, tá? É só um pequeno desabafo meu aqui, ó. Temos aqui maquis e garrigues. Aqui, as xerófitas, mais ou menos. Aqui nós temos a savana. E aqui nós temos a floresta equatorial. Depois a savana de novo. Depois as xerófitas, né? Mais ou menos, galera. O esquema de vegetação mais ou menos assim, tá? O filme, galera, que com certeza mais marcou minha infância, com certeza, que eu assistia 2 vezes por dia, tá? Meus pais confirmam isso. É Rei Leão, tá? Quando eu era pequeno, eu assistia uma vez, aí era fita ainda, né? Nem DVD, era fita. Aí eu rebobinava a fita e assistia de novo. Acho que até hoje, cara, eu sei as falas de 2. Então, todo dia, 2 vezes eu assistia, tá? Todo dia. Nas férias, meio impressionante, tá? E... Não, então, eu sei as falas de cor até hoje. A gente foi ver no cinema, né? Tem algumas falas que são parecidas. Na hora que não vire as costas para mim, Scar. Sabe? Tipo, eu ficava repetindo assim, ó. Minha esposa ficou até um pouco de raiva quando eu fui assistir no cinema recentemente. Mas enfim, né? E aí eu tava estudando um pouco de geografia, tudo tal, beleza, né? Na faculdade. David, sinto muito, mas enquanto você não tiver assistido, você não pode mais assistir as minhas aulas, tá? É uma condição mínima e necessária para frequentar aqui. Bam.
Vamos banir o David. É... Eu vou dar um pequeno spoiler aí, David. Mas filme que já passou 20 anos não é mais spoiler, hein? Tá? Ofensa, ofensa. Pra quem se lembra, né? Só um pouco de spoiler, tá, David? Mas é pouca coisa. Quando começa o filme, eles vivem ali na Pedra do Rei, né? Porque daí começa a música. Enfim, tal. Daí aparece aquele monte de animal, os antílopes, tudo tal, beleza. Aquela vegetação na Pedra do Rei, qual vegetação que é? Vocês sabem? Que aparece aquela árvore do Rafik, que é aquela árvore toda tortinha assim, ó, e que ele pega o coquinho, come o coquinho e tal, beleza. Aquela vegetação, galera, que tem... Perfeito, Henrique. É a savana, né? É uma vegetação bem rasteirinha. Isso aí, Gi. Uma vegetação bem rasteirinha, com galhos e troncos retorcidos. Beleza. E a savana? Aí a gente sabe que aquele traíra do Scar, né? Faz o que faz e tal. Uma das cenas mais tristes da infância, que eu não vou dar muito detalhe, porque o David... enfim. E aí acontece aquela cena triste, que a gente sabe. E aí o Simba foge. Quando o Simba foge, ele é... triste, né? De triste. Quando o Simba foge, ele acaba sendo encontrado pelo Timão e pelo Pumba, né? E ele acaba vivendo naquela... Meu, pra mim, eu sempre quis ir lá, tá? Tipo, a minha viagem... Isso aí, David. Eu sempre quis ir pra lá, tipo, naquela parte do desenho, que ele fala assim, aqui é onde a gente vive. Aí tem aquele monte de cachoeira, aquele monte de vegetação verdona, assim, ó, grandona, onde eles cantam Hakuna Matata. Até os insetos que mostram são gostosos, né? Que é assim, viscoso, mas gostoso, tá? Até o inseto que tem lá que eles comem parece gostoso, tá? Aquela vegetação onde vive o Timão e o Pumba, alguém sabe que vegetação que é? Que vegetação que é? Aquilo, galera, pela própria característica, árvores altas, folhas largas, é a floresta latifoliada, exatamente. Não, Gi, que é isso, mó gostoso aquele inseto lá. O Timão morde assim, ó, faz crack e tal, é gostoso. E aí, ele vive, né, na floresta equatorial, beleza, sem grandes problemas. Aí vem a Nala, aí nessa noite o amor chegou, tal, essas coisas, né, romantiquinho e tal. Aí ele decide que ele quer voltar. Quando ele... entendi, Gi, aí tá beleza, faz sentido. Aí ele decide que ele quer voltar. Quando ele quer voltar, uma das maiores decepções, galera, decepção. Pra quem se lembra, aparece ali, né, ele conversa com o Rafik, aí o Rafik faz, tô dando o filme inteiro, né, pro David, desculpa, tá? Mas assiste que é bom mesmo assim. Aparece lá, ele conversa com o Mufasa nas nuvens, assim, você esqueceu de mim, esqueceu de quem você é, não sei o que lá, tal. E aí ele decide que ele quer voltar pra Pedra do Rei. A cena que aparece ele correndo, vocês já viram, galera? Lembra da cena que aparece ele correndo, assim, ó, voltando? Ele tá correndo por onde? Vamos ver se vocês se lembram aí. Aparece em câmera lenta, assim, com a musiquinha. Então, Henrique, deveria ser, né? Deveria ser. Não é. Ele está correndo pelo deserto. Ele nasceu na Pedra do Rei, na savana. Ele vai para o Timão e o Pumba na floresta equatorial. Quando ele volta, ele passa por um deserto. Que deserto que é esse que ele passa, galera? Não existe deserto entre a floresta equatorial e a savana. Fiquei tristíssimo quando eu soube. Tristíssimo. O Rei Leão tem um erro geográfico. Não existe deserto entre a savana, a Pedra do Rei, e a floresta equatorial. Não existe. Eu, na época, galera, de verdade, tá? Eu até mandei um e-mail para a Disney. Primeiro para a Disney, a ouvidoria da Disney. E, exatamente, pode ser também. Primeiro eu mandei um e-mail para a Disney aqui da ouvidoria do Brasil, eles não me responderam. Depois eu mandei em inglês o e-mail, tá? Além de ter uma fotinho de vegetação da África, clima da África e tal, eles não me responderam. E isso, confesso que causou um pouco de... Verdade, o Scar pode ter mudado. Isso causou um pouco de dor, assim, no meu coração. Mas, enfim, o filme ainda é bom, tá? Então, David, quando você for ver, releve essa parte, tá? Finge que ele não está correndo pelo deserto. Então, fala assim, se você estiver vindo com o seu irmãozinho, né? Ou então, não sei se tem irmão, mas alguém mais novo, só... É verdade, né, Isa? Os caras não sabem nem... O pior... Então, Henrique, acredite que a live action
também mostra ele correndo pelo deserto. Eu achei que eles tinham feito a live action só por minha causa, pelo e-mail que eu tinha mandado, porque eles iam consertar agora na live action, né? Mas não, velho. Ele de novo tá correndo pelo deserto. Beleza? Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, a gente na próxima aula começa a falar. A gente provavelmente vai terminar. A gente fala de aspectos humanos, aspectos econômicos. E aí eu vou falar um pouquinho de geopolítica depois. E falar um pouquinho também da questão do Wyoming. Beleza? Isso aí, gente. Quem quiser tirar um print aí, ó. David, terça-feira que vem, hein? Antes de começar a aula, eu vou perguntar. Você viu o Rei Leão? Se não tiver visto, não vou deixar ver a aula, hein? Vou avisando. Fala, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Você também.